Bom, boa tarde, meninas. Como vocês estão? Boa tarde. Boa tarde. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês, né? Porque vocês são pessoas do meu coração, mulheres agora. Eu conheci crianças, né, Caroline? Sim. A Vanessa também, né? O Edna, um tempo atrás. Mas são mulheres que vêm realizando trabalho com mulheres, né? E isso é muito importante para a gente. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho, né, sobre a experiência, trocar nossas experiências e fazer com que isso, né, empodere outras mulheres, através da nossa história e através também desse lindo trabalho, né, que vocês têm. A Vanessa também como empresária, né, que milita muito com mulheres também, empresas que a demanda de mulheres é bem grande. Então, a gente vai trocar um pouco, né, dessa conversa, um pouco de experiência nossa, né? Eu também vivi muita experiência na área de como assistente social, né? Algum tempo atrás, mas foi. Tinha muitos grupos de mulheres, de gestantes, né? De famílias. Então, isso sempre me encantou, sabe? Essa questão da mulher. Porque eu acho que nós, mulheres, nós nos acolhemos muito com outras mulheres, porque a nossa história é a mesma, né? Os nossos anseios, as nossas angústias. Então, quando eu converso com a Vanessa, quando eu converso com alguma outra mulher, a gente sente, né? Com certeza. E a gente fala assim, nossa, mas ela também tem a mesma coisa que eu. Aconteceu isso mesmo com ela, com o marido, com o filho, com não sei quem. Então, aí ela fala assim, nossa, aí ela dá uma ideia. Então, a mulher compartilha muito isso. Então, esse momento é para nós, né? Passar isso para outras mulheres, a nossa experiência, a nossa vivência. E também comemorar, né, nesse momento, nosso mês de março, que eu acho que não pode ser só o mês de março, mas tem que ser o ano inteiro, né, gente? Todos os 365 dias do ano é o nosso dia, né? É o dia que a gente está junto das pessoas e que a gente precisa se relacionar e ter boas coisas para oferecer para os outros. Né? E agora, eu queria saber de você, Vanessa, como que é a sua história, né, nesse percurso, né, como mulher, desde a sua infância, lá atrás, né, como que você foi buscando, né, todo esse seu trabalho. Eu até questiono, aquele dia nós estávamos conversando, né? Sim. Eu falei assim, gente, eu não gosto dessa palavra empoderamento. Mas aí depois eu fui pensando, sabe, Vanessa, eu mudei de ideia. Conta. Eu mudei de ideia. Eu acho que é uma palavra que se ajusta à nossa causa, sabe? Porque realmente, se a gente for buscar, né, eu buscar a minha história lá embaixo, como uma adolescente, eu vejo isso uma evolução muito grande que eu tive como mulher, sabe? Então, eu acho que isso não é empoderamento no sentido de poder, né? Porque às vezes eu acho que a impressão dessa palavra às vezes pode ser isso. Né, poder, dar poder à mulher. Não, é empoderamento em busca dos nossos sonhos, das nossas vontades, da gente querer ver outras mulheres mais realizadas, né, com mais capacidade de expressão. Então, agora eu revi, tá? Não é empoderamento. É vamos empoderamento. Falar sobre isso, né? Falaremos. Aí você fala um pouquinho, né, da sua trajetória. Maritônia, primeiro, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui com mulheres extraordinárias, né, Carol? E na companhia delas. Eu acho que a gente precisa, né, de iniciar agradecendo mesmo você, inclusive, por propiciar para nós essa oportunidade, né, de estar junto com você. Você fazendo o seu negócio mais do que um laboratório, fazendo o seu negócio um movimento, né, de chegar até as mulheres. Então, parabéns e muito obrigada, né, pela honra de estar junto de nomes como a doutora Weijna, a doutora Carol. Isso faz muito sentido para mim. É muito importante estar do seu lado, né? Porque eu vejo, sabe, Vanessa, a questão do laboratório é uma oportunidade. Sim. Porque o nosso público são mulheres, né? A gente tem uma estatística lá que 65% do nosso público são mulheres. Perfeito. Entendeu? Então, eu ainda quero avançar mais com esse público, sabe? De poder, delas poderem entender que o laboratório é uma empresa, mas também que acolhe.
entendeu? Porque ela está lá, às vezes, com alguns problemas e tal, mas é uma empresa que vai ter aquele atendimento direcionado à mulher, né, na forma de atender, na forma de entender, né? Aquela mulher que é uma paciente o dia que vai lá, né? Então, eu volto muito, sabe, essa questão, e também por uma coisa minha, né? Que eu já Faz tenho sentido para você, faz né? sentido para mim, uma coisa que vem lá de dentro, Isso né? é importante. Então, eu estou aproveitando, assim, a oportunidade que o laboratório me dá com o público que ele tem, né? Perfeito. Maritone, você falando assim de jornada, faz muito sentido compartilhar a minha jornada, né? Sim. Com vocês que são da minha extrema confiança, que chegue aí para as pessoas, né, que estão nos escutando de uma forma que contribua. E sobre perspectivas, eu gosto muito de falar sobre perspectiva. Eu fui criada num lar com muito amor, com poucos recursos, né? Se a gente for olhar para a nossa história, você falando de empoderamento, de crescimento, a gente olhar para essa história com muita gratidão. A Carol fala muito disso, né, Carol? Isso é importante. E eu vejo que, mas se eu fosse olhar só para a perspectiva, eu era uma menina que um dia se tornaria uma mulher com poucas perspectivas. Se eu não tivesse encontrado pessoas, outras mulheres, inclusive, que fizesse dessa minha percepção de agarrar oportunidades, talvez hoje a gente não estaria aqui. Né? Exato. Isso, né? Então eu consegui olhar para algumas mulheres que estavam ali na minha trajetória. A primeira e a mais importante, eu tive dentro de um lar minha vozinha, né, Maritone, que você conhece, e para mim assim faz muito sentido falar dela hoje, porque os meus valores mais fortes foram construídos ali dentro do meu lar. Então, por mais que o meio, por mais que as perspectivas ali, os recursos que a gente tinha eram muito limitados, ela conseguiu me passar muito forte valores, muita sabe? Muita força também, né, então eu consegui, mesmo né, diante desse cenário, ter uma mulher ali que ela me deu muitos exemplos de como buscar. Estou falando da minha avó que não sabia escrever o nome, mas que sempre me cobrou resultados da escola. Eu achava assim, hoje eu vejo isso incrível, sabe? Então, a minha avó foi uma peça fundamental para concretizar valores sólidos, né, dentro de tudo que eu acredito hoje. Eu tive oportunidades de encontrar mulheres pelo caminho que me deram conselhos, que me oportunizaram muitas coisas. Também, né? Eu acho que a gente vai muito pelo exemplo. Você vê uma pessoa daquele jeito e quando você é uma criança, um adolescente, você fala assim, quando eu crescer, então quando eu tiver mais... A gente idealiza, né? Eu queria ser assim, né? Até o tamanho da pessoa, a altura, o jeito, a gente fala assim, nossa, eu queria ser assim, ela é assim. Eu tinha uma professora que eu falei assim, nossa, eu era apaixonada nela, uma professora de faculdade. Eu falei assim, nossa, mas essa mulher é demais, né? Então, quer dizer, são bons exemplos que a gente tem. Que a gente por isso que eu acho assim, que é importante esse momento aqui pra gente, porque é um momento que a gente não quer só fazer de conta. É porque nós vivemos um processo de mulher. Exato. Entendeu? E isso nós conseguimos avançar, igual você falou. Então, quer dizer, foi pelo exemplo da sua avó, mas foi por você também. Sim, com certeza. Porque né? a força é nossa. É individual. Entendeu? É nós que temos que evoluir. Não adianta você ter um bom exemplo. Quantos que têm a mesma história e tá lá atrás? Né? Porque não teve essa força interior de querer, né? De ter uma ambição, né? De ter um sonho mais profundo para se realizar. Às vezes acomodou ali, não, assim, tá bom, e não teve outras pessoas também que às vezes a motivassem, ou às vezes, né, Wade, né? Pode ser até do perfil também da pessoa, né? De ser mais tranquila, acomodar com tudo. Mas acho que nós quatro aqui não somos. Nós somos puro fruto das escolhas também, né? Sim, e no caso da infância e adolescência, né, o fator ambiental, né, aquilo que o meio onde eu vivo tem interferência? Tem, mas onde meus olhos alcançam também tem, entende? Então, por isso é que a gente precisa proporcionar às nossas crianças e adolescentes as melhores oportunidades de convivência.
com pessoas que realmente nós temos a intenção de que essas crianças e adolescentes aprendam e tenham aquelas pessoas como exemplo. Totalmente. Essas escolhas têm que ser totalmente conscientes. Por exemplo, na infância é muito importante que a gente coloque pessoas para estar ao redor da criança que sejam afetuosas, né? Assim como na adolescência, por exemplo, organizadas, né? Que proporcionam isso, esse movimento que algumas mulheres têm como característica de perfil mesmo, né? Terem facilidade para executar, para organizar isso tudo, gente, é muito importante. E a gente saber também, enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto avós, proporcionais para o outro e não deixar que a minha característica engula e incapacite o outro, mas proporcionar para ele o caminho para que ele desenvolva essa habilidade também. Nossa, mas é difícil, né? Porque Difícil. acaba que a gente absorve muito, né? Sim. Absorve muito. Então, você só mostrar e a pessoa não absorver bem, né? É um exercício assim, para o adulto, né? Porque a criança está ali em formação, não tá percebendo. Mas quem está educando a criança, que tem, nossa, está copiando, né? Está fazendo igual. Será que ela quer mesmo? Né? É o comportamento natural, né? Ou ela está absorvendo todo o comportamento da avó, ou da mãe, ou do pai, ou ela é assim mesmo? Sabe como né? desmistificar isso? Já vou dar uma dica. Fala aí. É ter conversas intencionais. Você não precisa deixar subentendido algo para o seu filho. Não é porque ele é criança e adolescente que ele não vai acompanhar seu raciocínio. Ele vai. Né? Você pode conversar com ele. É isso mesmo que você quer? Olha, você está observando que esse comportamento e esse é parecido com fulano? É isso que você deseja? Qual é o outro caminho? Vamos pensar juntos? Por quê? Porque é pelo exemplo que o outro vai encontrar o caminho. Gente, quantas vezes a gente corrige os filhos e os adolescentes e como se eles tivessem que encontrar a saída sozinhos. Eles não vão conseguir. Nós precisamos dar o exemplo, acompanhar, orientar, algumas vezes até desenhar, né? E aí sim a gente vai conseguir alcançar nosso objetivo. A nossa comunicação ela precisa ser eficiente. Olha, esse é um ponto assim, bem importante, né? Eu acho que as mães, né, que estão ouvindo, eu acho que essa você está ensinando, né? Já está dando uma dica profissional aí, né, Edna? O oposto também me preocupa, quando os filhos são opostos dos pais. E aí existe a cobrança, esse menino nem parece que é meu filho. Por não entender a diferença de perfil de comportamento, né? Que o Edna já introduziu aí, eu e a Vanessa também temos da mesma forma, né? Da mesma forma. E às vezes a gente vê que crianças têm um comportamento na escola e em casa diferente. Sim, e aí, quando às vezes a escola traz o comportamento do pai, o pai fala assim, não, meu filho não é assim. Esse não é o meu filho. Mas porque às vezes em casa ele está sendo obrigado a ter um comportamento que não é dele. E na escola ele está tendo essa liberdade. Sim. O que essa situação revela, né? Ela revela que essa criança ou esse adolescente se sente mais à vontade fora. Entende? E isso é grave. É muito grave. Ele não está tendo um comportamento natural dele em casa. Sim. Ele não está tendo espaço para ser autêntico. Isso é muito grave. Essa questão é profunda. Né? Falaremos disso numa próxima. Vamos falar no podcast. Tem uma coisa também, gente, que eu penso muito com relação à questão da mulher, das ações, né? Por exemplo, o que nós estamos falando aqui, né? Quanto que isso, né, vai efetivamente empoderar ou fazer com que uma mulher que está ouvindo a nossa conversa, vendo as nossas experiências, algumas orientações, como que vai ser a consciência dela em trazer isso para ela? Falar assim, nossa, isso acontece comigo. Eu vou procurar um acompanhamento psicológico, por exemplo. Entendeu? Então, eu vejo muito na nossa sociedade uma coisa do discurso com relação à mulher e à prática. Com certeza. Né? E mais ainda, Vanessa, com relação à questão de empresa, né? Porque é uma coisa assim, esses dias lá no laboratório mesmo, a funcionária minha estava falando assim, Maritônia, eu pensei que você não fosse me aceitar, porque eu procurei tantas vezes algumas empresas, na hora que eu falava que eu tinha 2 filhas, elas não queriam que eu trabalhasse. Falavam que não tinha, a vaga já tinha sido ocupada. A outra saiu de licença e falou assim,
Será que eu vou voltar mesmo, Maritônia? Maritônia, vou só fazer um adendo, é importantíssimo aí, porque a gente precisa se policiar o tempo inteiro. A gente vive, né, essa pegada de recrutamento e seleção, a gente tá junto das empresas. Você sabe o que é triste? O que eu vou falar aqui não é gostoso, porque geralmente esse tipo de comportamento instintivo, intuitivo, na verdade, parte das próprias mulheres. Exatamente. Quando a gente fala, aí vamos entrar em um outro gancho, mas depois eu quero que você comente sobre isso. Tá Edna. bom. A Edna tem um conhecimento riquíssimo em relação a isso. Mas quando a gente fala de empoderamento, até a gente brincou aqui no início, né? Não, é isso mesmo e tal. Eu sou a que mais levantei a bandeira, né, nesses últimos tempos em relação a empoderamento, porque eu vi esse movimento acontecendo na minha vida, de ir para frente de um negócio, de cada vez mais mulheres buscarem essa linha de frente do mercado, seja indo para o mercado de trabalho ou empreendendo, né? Então, no espaço de liderança mesmo. Exato. Da empresa, né? Porque é onde vai pôr outras para ter mais liberdade. Ela foi, então eu posso ir. Né? Exato. Nós vamos romper barreira quando isso acontecer, assim, de forma muito estratégica. Mas o que acontece? Esse empoderamento, eu até estava lendo muito e comentei com a Edna agora antes da gente entrar para a gravação. Eu estudei um pouquinho desse movimento mesmo, chamado empoderamento feminino, para vir aqui, porque eu pensei que ia acrescentar em algum momento. O que eu percebi, Maritônia? Quando se fala do empoderamento, as mulheres não se imaginavam aqui com igualdade de gênero. Isso é polêmico, tá, gente? Pode ser que em comentários vai tomar outra proporção, mas eu assumo isso, porque é o meu posicionamento. Sim. Ninguém buscou uma igualdade de gênero, na verdade. Essas mulheres, a maioria delas, né? Toda generalização é burra. Essas mulheres que levantaram essa linha de frente, elas não querem igualdade, elas não querem o mesmo posicionamento, elas não querem a luz do mesmo tanto. Elas querem estar aqui, elas querem sobressair ao homem, inclusive com comportamentos de masculinidade. Sim. É a masculinização, né, da mulher. Sim, exatamente. Não é só sobre uma autonomia financeira. Não é só sobre eu também posso montar o meu negócio. Não é sobre isso. Existe um movimento. É uma disputa, né? Acaba sendo uma concorrência para ser melhor e ser mais, né? Sim, e existe... Ela tem diminuído o homem e o homem tem ficado à mercê aí, vivendo a vida de qualquer jeito. Ele não está tendo compromisso com as mulheres. As mulheres, eu quero arrumar um marido e não encontro. Por quê? Devido a esse empoderamento, dessa forma de competir, de dizer que não precisa, de assumir um papel que não é da mulher. É uma cadeia, né, ali, ó. Mas se a gente for parar para pensar, o empoderamento em relação a termos de essa mulher vai evoluindo no caminho dela, enquanto mulher. Ok. Agora, a partir do momento que a gente vê o empoderamento, ele de uma forma em que o papel masculino, ele acaba sendo alcançado de uma maneira maravilhosa pela mulher. A mulher domina tudo isso e ela acaba sentindo desonra ao praticar o que é feminino. Ela acaba se sentindo exausta, desgastada. Isso, para mim, é exaustivo ao ponto de eu não quero fazer isso. Eu não quero servir. Eu não quero fazer o meu papel de auxiliadora. Eu não quero fazer o meu papel de administradora do lar. Eu acabo perdendo no meio da exaustão, da correria, né? Eu acabo perdendo a delicadeza feminina. Em alguns casos, a mulher acaba perdendo o embelezar, né? Acaba perdendo o dar o colo, proporcionar o colo aos filhos, proporcionar o colo ao marido. E ser sábia nessa parte do empoderamento, né? Quando a gente coloca, trazendo isso pro lar, ser sábia é ser empoderada, mas de uma forma positiva. E eu consigo, dentro do meu lar, ter um posicionamento de honra em que Deus me colocou para ser sábia, eu utilizar todo o meu potencial com boas palavras, uma boa comunicação, um bom posicionamento e ser o que Deus destinou para mim. Deus nos colocou no lugar de pacificadoras, né? A nossa fala não é para ganhar brigas,
é para trazer calma, leveza, é para abrandar, né? É para trazer cura. O Eisne, quando, né, eu me vi, quando você estava falando aí, eu posso falar disso com autoridade, até porque foi isso que eu te falei, né, no início. Eu busquei fortemente esse empoderamento, mas eu fui aí, ó. Tá errado a partir do momento que parte para esse movimento, né? Entendendo que eu busco um espaço, eu busco um espaço de liderança, um lugar onde eu tenha voz. Não tem nada de errado com isso, não é isso que nós estamos falando. Pelo contrário, pelo contrário, isso vai estar tão natural e é esse lugar que a gente merece mesmo. Por quê? É quando essas mulheres me procuram querendo empreender ou realmente já está ali empreendendo, né? O toque como mulher no negócio faz toda a diferença. Toda a diferença. Sempre quando eu ia muito em eventos políticos, sobretudo, né? Aí eu via lá assim no auditório, assim lá em cima, só homens. Gente, mas eu ficava assim, gente, mas não é possível, por que só homens, né? Onde que estão as mulheres? Por que as mulheres não estão ali também dividindo, né, aquele palco com os homens? Então, eu sempre refleti muito sobre isso, sabe? Porque a questão do espaço, né, não é só o que a pessoa tem que deixar a gente ir, não é a pessoa que tem que deixar, é a gente que tem que ir. Né? Então eu sempre pensei assim, gente, mas é por quê? Eu vou, sabe, assim, porque eu achava assim, não podia ser daquele jeito, estava errado. E sabe onde é que está o segredo? Você vai, você abre o espaço, mas você não pode esquecer quem você é. Porque a paz, a tranquilidade, né, a leveza está em você ir, abrir caminho e você continuar administrando o seu lar. Você se sentir honrada em ser sábia. Você se sentir honrada em cuidar dos seus filhos. Você não esquecer que não pode deixar de lado a delicadeza e o feminino. Né? Isso tudo, porque o que acontece é que quando a gente vai abrindo espaço, infelizmente, gente, nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos. A gente começa a olhar para trás e achar que o papel que a gente fazia lá atrás era diminuído, era pequeno, era pouco, mas não é, gente. As pessoas mais importantes da nossa vida estão lá dentro da nossa casa. Quando você fala de honra, eu achei interessante porque assim, as pessoas têm visto hoje tudo que a mulher faz, que é da mulher, como algo que humilha, como algo que diminui, em vez de olhar como realmente honra. E a gente saiu de um extremo para outro. A mulher se sentia subjugada, ela se sentia diminuída. E, de fato, em alguns momentos foi. Né? O homem tinha um machismo muito grande. E aí nós saímos de um extremo para outro. Esse empoderamento tem levado essa mulher a outro extremo. E eu tenho que fazer peço a Deus para que chegue ao equilíbrio logo. Mas ela entenda o valor das pequenas coisas, o valor que ela tem. O poder foi dado à mulher, a autoridade ao homem. E o empoderamento veio fazendo essa mulher querer tomar do homem a autoridade. E sabe o tanto que Deus nos colocou no lugar de honra? O quanto Deus é grandioso, maravilhoso, perfeito? Somos nós, mulheres delicadas, afetuosas, sábias, que podemos orientar as nossas filhas e os nossos filhos para que na geração deles, eles não vivam isso, nem isso. Eles vivam o equilíbrio. Né? Eles vivam o equilíbrio. Tá no nosso poder, nas nossas mãos. A gente fazer isso dentro do nosso lar, né? Eu ouvia alguns amigos, um casal de amigos falando, eu vou criar a minha filha para ela ser dona de casa, e eu escutava aquilo, e antigamente eu pensava, que loucura, né? Que loucura isso. E hoje eu fico pensando, que lindo, porque a gente desaprendeu a amar ser dona de casa, até gostar de ser dona de casa, porque hoje é mais fácil uma mulher da nossa geração ou das próximas gerações encontrar o caminho profissional do que encontrar o caminho de casa. Verdade. Porque ela corre muito mais, isso está sendo mostrado o tempo inteiro como se isso fosse pouco e pequeno, como se fosse desonra, e não é. É honrado. Edna, e eu encaro isso assim, né? Lógico, dentro das minhas preferências eu vou ter uma linha, porque foi o que eu escolhi. Mas eu acho que o equilíbrio entre, né? Porque nós colocamos isso realmente em lugar de desonra, né? Sim. Mas há o espaço
para todas as frentes, entendendo que nós temos um processo lindo e mágico de desenvolver as nossas preferências, entendendo que a mulher que cuida do lar, ela tem a sua grandeza infinita, e a mulher que sai para trabalhar e empreender, ela é tão quanto, né, boa em tudo que ela faz. Eu acho que muito desse questionamento, né, muita desse radicalismo mesmo que se criou, Exatamente. são esses extremos, que é o que a Carol justamente, falou. E... Eu acho que, pela minha vivência, assim, por toda a minha história, sabe? Porque acaba que eu acho que mulheres empreendedoras como nós mesmos que estamos aqui, a gente se masculiniza um pouco. Sim. Porque a gente acaba tendo que vencer muitos desafios para ocupar um espaço profissional, né? Um espaço de liderança. De impor respeito, né? Justamente. No meio masculino. Então, a gente acaba se tornando um pouco homem, né? Eu até, antes de vir para cá, ouvi uns podcasts também falando sobre isso. Uhum. E uma das pessoas lá estava Marina Vaz. Ela falou justamente isso, sabe? Como que a própria mulher, né? Ela já toma um remédio para não ficar com cólica menstrual, não quer nem ter cólica. Uhum. A outra não quer nem ter filho, sabe? Então, tudo isso voltado para a questão profissional, porque ela quer viver a vida profissional dela, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, por exemplo, respeitando a vontade dessa mulher. Porque se essa mulher ela não quer esse lado, entendeu? Não é que todas as mulheres, sabe? Eu acho que tem que ser assim, da vontade minha. Sim. O que eu quero? Eu quero ser uma mulher empreendedora e o meu perfil não dá muito para ser essa mulher que fica em casa ou qualquer coisa assim. Mas eu vou ter um auxiliar para fazer isso para mim. Sim, exatamente. Entendeu? Eu não vou deixar isso de lado, sabe? Então eu acho... Porque não é uma negligência, né? Não, você está administrando seu lar da mesma maneira. Você está administrando e você está cuidando, né? Uhum. Então eu acho que essa questão é muito delicada. Muitíssimo. Né? E tudo isso que você falou, você consegue perceber que revela essa outra mulher em relação a dores dela, o que ela quer, o que ela não quer, né? Revela as necessidades dela em relação ao que ela deseja, o que ela não deseja, revela a percepção em relação à maturidade dela naquele momento, justamente, né? E que talvez em outro momento da vida a percepção dela vá mudar, de alguma forma ela vai se encontrar com aquilo que ela dizia que não queria, que talvez vai ser o maior sonho da vida dela. Eu até ouvi um reel, sabe, da Paola Oliveira. Aí ela estava falando justamente isso. Quando eu tinha 30 anos, as pessoas me cobravam, você vai ter filho? Aí eu nunca tive. Agora eu tenho 40, ela falando, né? Agora eu tenho 40. E agora, nesse exato momento, eu congelei meus óvulos e não quero ter filho. Mas eu não sei se daqui a algum tempo eu vou querer ou não. Sim. Entendeu? Então eu acho que a mulher tem que passar muito pelo respeito com ela. Mas eu vejo sabe? assim, mas entender o porquê que eu não quero. É pelo que o meio está me exigindo? É porque eu realmente não quero? Pois é, mas porque eu não me preparei como eu deveria, como eu gostaria. Entendeu? Porque às vezes a gente vai se deixando levar pelo que todo mundo está fazendo. Muitas comparações vem pelo meio. Muitas das motivações de talvez, o que o nosso meio, a nossa sociedade, quando nós estamos doentes mesmo, será que eu realmente posso ter o direito de querer ter um filho na fase mais produtiva que eu estou? Talvez isso é genuíno, tudo bem, da mulher, ela realmente não quer ter esse filho, mas talvez... Ela quer e nossa, não é... Ela chega a tratar assim, ela faz uma conta, embeleze segundo, será que é conveniente ter um filho agora? Por quê? O mercado de trabalho vai me aceitar de novo? Sim. E nós somos esse mercado de trabalho, nós somos esse movimento, gente. A Thalita Pereira outro dia fez uma pregação que eu achei fantástica. Ela falou assim, que a mulher, a gente vive muito essa comparação, né? Então a mulher sentou na cadeira da maternidade, ela está na maternidade, ela não consegue usufruir daquele momento que ela já começa a olhar. Nossa, eu tô na maternidade, mas a fulana tá trabalhando.
Será que eu não Ela tinha se que estar cobra, sentada né? naquela cadeira em vez dessa? E aí ela senta naquela cadeira, aí alguém já fala assim, mas quando é que você vai ter outra? Ela olha para a maternidade, será que eu já tenho que voltar para lá? Sim, porque ela começa a deixar o meio comandar a vida dela. Não, tudo bem, eu vou dar uma pausa na minha vida profissional, porque agora eu decidi que eu vou dedicar à maternidade. E está tudo bem, fique em paz justamente. com isso, se liberte dessas cobranças, dessas comparações. Porque quando não é o outro que nos cobra, somos nós mesmos que cobramos, somos nós que nos comparando. A nossa cobrança, quanto mulher, é muito forte, né? Da gente mesmo se cobrar, né? Querer ser super mulher. Então, essa parte aí, Carolina, eu até acho, assim, da gente querer ser demais, sabe? Eu acho que a gente quer absorver tudo, quer cuidar de todo mundo, quer dar conta da empresa, quer dar conta do marido, quer dar conta da vida de todo mundo e a gente também, né? A gente está querendo isso mesmo. E às vezes as pessoas não estão nem comparando, cobrando, é só a falta de assunto. Então, mulher, quando a pessoa fala assim, quando é que vai ter outro? Não se cobre, é só porque ela não tem o que falar naquele momento. É verdade dessa forma, que você se liberta. Não leva pro lado pessoal, não é pessoal. Não é? Casou, quando é que vai ter filho, né? É tão engraçado, meninas. Eu grávida, imagina a cena, o Edna e Carol e Maritônia. Eu grávida, aguardando consultar um dos meus meninos. E aquela penca, mais 2, né? Penca não, 3 filhos, gente. 3 filhos é pouco demais. É benção. Não é benção, é ideal. Pra mim. Não cabe, talvez, pra você. E tá tudo certo, né? E aí, eu nesse hospital, esperando, né, para atendimento para os meus meninos, um na minha perna de cá e uma de cá, e eu buchuda. Você também foi demais, né? Rápida. Maravilhosa. Rápida. E graças a Deus por isso, porque se eu fosse olhar para esse movimento do que eu estava vivendo, como eu estava vivendo, talvez eu não com certeza eu não teria, né? E aí, mas como Deus é tão perfeito nas nossas vidas, me mandou essa porrada de menino. E aí eu lá nesse hospital, segurando os meninos e tudo, segurando não, um na minha perna, um no bucho e outro aqui na cadeira, né, como diz minha avó. As pessoas começaram a rir e olhar pra mim. Isso é verídico, tá? Eu tô contando aqui um fato. As pessoas começaram a rir e olhar pra mim. Como se aquilo fosse a coisa mais absurda do mundo. Esses meninos todos são seus? Eu falei, eu deixei um pouco lá em casa. Eu deixei um pouco lá em casa. Mas, então, é sobre essas cobranças, né? A gente dá muito ouvido pra isso. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Né? Que legal você de falar repente, desse bom humor. De repente, mas não foi esse tão bom humor, não. Mas saiu. Mas é algo que a gente precisa trabalhar em nós. O humor. Porque você é fantástica nisso, né? Eu me divirto. Exato. Eu me divirto. Por quê? Porque a gente leva tudo pro lado pessoal. Não é pessoal. Eu preciso ter flexibilidade e entender que existiu uma outra pessoa dali com a história dela. Eu olho pra outra pessoa, eu preciso enxergar ela. Porque quando ela fala, eu só enxergo a mim, eu só vou ver dor com aquela fala. Não, eu preciso enxergar o outro, qual o contexto que o outro veio. E talvez, inclusive, diminuir o peso da fala dela sobre mim. É sobre o outro. Nem tudo Exato. Sabe? E isso é libertador. É um caminho sem volta, gente, viu? Comecem a praticar. Agora eu queria que você falasse um pouquinho com a gente, Edna, sobre o seu projeto, né? Isso, eu acho que é bem interessante, né? Então, vamos dar espaço para vocês duas, né? Cada um tem um projeto lindo. Que inclusive se combinam e se completam. Se complementam. O projeto Na Companhia Dela, esse nome, na verdade, é na companhia, não da Edna, mas aquela mulher na companhia da própria história de vida. O projeto ele é dividido em 6 etapas, são 6 meses de acompanhamento com 2 encontros presenciais e o restante um conteúdo online, em que nós vamos trabalhar cada mês um módulo. E dentro desse módulo, vários subtítulos ali importantes para o conteúdo da mulher, em que primeiro ela vai se conhecer, né? Depois ela vai entrar em contato com as raízes dela, exatamente sobre aquilo que a gente falou. Ela vai entrar novamente no lar dela e vai trazer um perfil sobre aquele lar. Nós vamos entender o que tinha lá em termos de papel da mulher, papel do homem, traumas, né, dores. Isso é bem interessante. Viu, porque realmente tem que buscar isso.
Para a pessoa se resolver, né? Para a mulher se resolver. Tem que buscar o que é que fez ela, né? Maritônia, feliz ali. eu vou te falar uma coisa que você vai ficar impressionada. Às vezes, nós vivemos hoje situações da nossa vida e acabamos tendo que sustentar isso, mas não foi nossa escolha. Se eu imaginasse como eu pudesse ser autêntico diante dessa situação, eu viveria completamente diferente. Em alguns momentos, inclusive, eu vivo consequências o resto da minha vida de protestos que eu fiz lá na infância e na adolescência, na minha história de vida. E isso é muito grande. O projeto Na Companhia Dela, ele vem com todos os temas, né? Primeiro mês, identidade. Segundo mês, minhas raízes. Terceiro mês, ele vem para... Às vezes eu até esqueço, viu, gente? Porque é muito grande. Ele entra ali no casamento... olhando ali para aquele casamento, aquela estrutura do casamento. Depois a gente entra na relação do casal e tudo isso a gente vai traçando perfis, gente, de ciclos dos quais a gente precisa quebrar e como quebrar. Depois a gente entra na questão da comunicação e no diálogo, porque a nossa comunicação, o nosso diálogo é falho. A gente não tem eficiência no nosso diálogo, justamente, né? E isso atrapalha todo o movimento do nosso lar, da nossa vida. E depois a gente vem para os filhos, aquilo que realmente não pode faltar no nosso lar em termos de saúde mental para os nossos filhos e para nós. Quando a gente passa por toda essa trajetória, nós vamos fazer questionários em relação às nossas dores, traumas e formando opiniões, dos quais terão os questionários para você preencher a seu respeito, mas você também vai responder a respeito do seu marido. E dos quais você vai entender que é necessário que você trabalhe com seu filho para que ele forme opinião sobre aquilo, porque senão ele também vai viver consequências assim. Então, o projeto Na Companhia Dela foi pensado em cada detalhe, de forma totalmente intencional, daquilo que eu quero entregar para essas mulheres. Eu já atendo há 12 anos. E em 12 anos eu tenho especialização em neuropsicologia, especialização em psicologia jurídica e psicologia jurídica e investigação. Então, trabalhar com perfis e traçar perfis é algo que eu amo fazer. E eu fui traçando um perfil dessa mulher. E tudo que essa mulher passa e aquilo que ela precisa tornar consciente. Formar opinião, modificar na própria história, modificar na história dos filhos, trazer para o casamento enquanto bênção. A ideia do projeto, o objetivo principal é enriquecer essa mulher de conteúdo para que ela consiga de fato entender a si mesma, para que ela consiga entender as suas necessidades, para que ela consiga entender verdadeiramente quem é esse marido e as dores dele. Para que ela consiga... Da mesma forma da gente, né? Eles também têm o lado deles, né? Que também sofrem. Às vezes... Falta de comunicação, falta de afeto. Você sabia que a maior parte das brigas que acontecem no lar, entre filhos ou entre marido, aquele desajuste que a pessoa chega e acaba, aquele desgaste que causa, né, ali no convívio, não tem nada a ver com a família, é algo que a pessoa trouxe de fora. Se eu conseguir fazer essa leitura a respeito do outro, ou da dor do outro, ou da necessidade do outro naquele momento, eu uso todo o meu potencial e apazigo situações. E trago paz, e trago leveza para o meu lar, e diminuo as brigas, os conflitos, entendo os meus filhos, porque eu vou entender as necessidades dos meus filhos, eu vou entender o que de fato eles precisam, o que a comunicação deles está me revelando ali. Aí você me pergunta, mas por que você criou esse projeto? Porque eu acredito profundamente numa cura dentro do lar. Eu acredito que um marido bem intencionado e consciente vai dentro daquela ferida dessa mulher que veio lá da casa dela, da história dela e consegue curá-la. Assim como essa mulher consegue fazer isso pelo marido. Assim como esse casal consegue fazer isso pelos filhos. Entende? Eu acredito na família. E eu levanto essa bandeira. Então, Na Companhia Dela vem assim. Nossa, perfeito demais. Todo mundo com a mesma vontade, né? Todo mundo já falou assim, quando é que começa? Pra gente começar também. É maravilhoso. Muito perfeito. Eu falo que é um projeto que veio de Deus para mim. A Vanessa tem me acompanhado, né?
E como é maravilhoso sentir que eu realmente estou dentro do propósito de Deus para a minha vida, em termos dele me usar como instrumento, né? Porque em nenhum momento a glória vai ser dada para alguém que não seja Deus. Deus é maravilhoso, ele nos colocou aqui juntos com propósitos parecidos, exatamente porque ele tem algo grande para fazer por outras pessoas, mas por meio das nossas vidas. Que milagre que a Weidna não chorou falando na companhia dela, porque ela sempre chora falando do projeto. É muito lindo. Mas é muito lindo, o Weidna. E eu acho que esse é o caminho, entendeu? Se, por exemplo, se você tiver 20 mulheres, né? Eu acho que se 2 delas, entendeu? Alcançarem isso, já é um alcance muito bom. Sabe? Isso. Porque é muito, muito complexo, né? Porque o relacionamento, a vida, a história, tudo é muito complexo. Mas tudo vem de dentro da gente. Sim. Se as 20 tiverem com um propósito, né? De se curarem, de quererem realmente estruturar a sua família, aquele marido também, né? Compartilhar e ser uma coisa assim, pelo amor, né? Eu acredito muito no amor. Eu acho que o amor rompe tudo. Então, essa questão aí profissional. Não adianta eu ou a Vanessa ir lá para essa mulher e falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não adianta, sabe? Tem que ter um suporte profissional, sabe? De quem está na área, de quem tem uma experiência, né? Porque o que a gente vê de fora como leigo, de uma vida, né, de uma rotina, que às vezes as pessoas conversam com a gente, é coisa que a gente pode falar pela experiência. Mas existe traumas, existe complexos, né, das pessoas, sobretudo de mulher, né, com relação à questão de corpo, né, de muita coisa. É tudo muito profundo, né? Sim. Igual a Carol, né, trabalha muito a questão da autoestima, ela percebe muito isso, né? Então, é tudo muito profundo, mas eu fiquei assim, arrepiada, eu acho que sabe, benção, que vai dar muito certo. As pessoas, as mulheres precisam disso, porque a iniciativa é nossa. É verdade. Vai fazer um grupo ninguém desse muda pra ninguém, John, a gente precisa alguém vai escrever. E sabe o que é interessante, gente? Vocês acreditam que a partir do momento que eu abri o Instagram Na Companhia Dela e comecei a conversar com algumas mulheres a respeito do projeto Na Companhia Dela, os maridos delas vieram fazer terapia comigo. Olha, que interessante, coisa boa. não é? Nossa, evolução. Exatamente. É incrível isso. E quanto mais eu trabalho, esse mesmo circuito que eu trabalho que eu vou trabalhar com elas, porque o projeto vai ser lançado em março, viu, gente? Esse mesmo circuito eu trabalho com eles, só que de forma individual. Esse homem, ele vai ficando cada vez mais incentivado a colocar essa mulher. Falar, né? Nossa, minha esposa tem que fazer mesmo, hein? Minha esposa tem que fazer mesmo, exatamente isso. Nossa, perfeito, lindo, viu? Sucesso, obrigada, né? Sucesso para todas as mulheres também que estiverem lá com você. Obrigada. E só fala uma coisinha para esclarecer. Esse vai ser um projeto que vai começar agora em março. Ele começa agora em março. Vai estar aberto com inscrições? Como é que é? Isso, vai ser lançado pelo Instagram, Nascia Dela Oficial, e o @Weidna Gomes. Vai ser lançado em plataforma, mas os encontros serão presenciais de 15 em 15 dias. É importante ressaltar que é um comprometimento com essa evolução, é uma entrega que essa mulher vai fazer. E ela não vai somente por ela, gente, ela vai pela família dela. Porque a condução, né, da família está na nossa mão mesmo. Sim, Deus é perfeito. Né? A iniciativa é nossa. Isso, né? E a gente vai aprimorando esse toque. Inclusive, né, no projeto nós vamos falar sobre esse toque. Né? Esse aceitar o toque ou recusar o toque. O que isso tudo significa na minha história? O que isso tudo significa na história do meu marido? O que isso tudo vai significar na história dos meus filhos? Porque existem ciclos que precisam ser quebrados, porque senão os meus filhos também vão levar marcas a respeito da minha história, da vivência da minha casa para o lar deles. Isso é muito sério, é grande. E a gente pode fazer tanto, gente. A gente pode usar todo o nosso potencial e abençoar nossos lares. Amém.
Agora, Carol, e o seu projeto? Conta um pouquinho pra gente. Mulheres Extraordinárias tem muito a ver com a companhia delas. Tem mesmo. E eu tenho uma gratidão, ela não gosta que fala disso, mas eu tenho uma gratidão muito grande pela Weidna, porque ela abraçou comigo, ela participou no Mulheres Extraordinárias. E por que eu falo disso? Porque a gente vê também no meio das mulheres muita competição entre as mulheres. E quando eu me posiciono no Mulheres Extraordinárias como coach, que lá fora muitas pessoas podem ver como uma concorrente de uma psicóloga. A coach quer ser o psicólogo, quer tomar o lugar do psicólogo. A Weidna veio e entendeu que são coisas diferentes e que podem se complementar. Lógico, isso mesmo. E ela sentou ali e participou, e ela que tinha muito mais a contribuir do que a receber, ela esteve disposta a isso. Eu vejo uma humildade, uma grandeza muito grande na atitude dela. Eu sei que ela fica assim agoniada, eu tô falando assim. Vanessa também, Vanessa que já, né, tem a formação em coach também, ela tem esse conhecimento, teve ali participando e casa muito com a companhia delas, e vocês não têm que escolher uma coisa ou outra. Não, vocês podem fazer as duas coisas, pode fazer uma, depois pode fazer o outro. Exatamente. Quero fazer na companhia delas também, mas é muito disso, a gente tem esse desejo em comum de resgatar as famílias através da mulher. Nossa, gente, Trazer eu a acho consciência perfeito. pra mulher. Parabenizo, ultra parabenizo vocês, sabe? Porque essa questão assim da família, né, é uma coisa que é vital na nossa sociedade e que a gente vê uma desestrutura, sabe? A sociedade está desconstruindo a família, né? Então, eu acho que é essas coisas mesmo, sabe? É uma coisa aqui, outra ali. Então, que vai melhorando, né? Pelo menos assim no nosso meio. Né, as pessoas vão vivenciando programas diferentes, participando, contando uma para as outras. Então, eu acho assim, sensacional, parabenizo vocês demais. Sabe? A diferença desses projetos dos dois, que eu acompanho, os dois. Eu sou uma mulher extraordinária, formada pela Carol. E, inclusive, vai ter outro, e eu quero participar de outro. É assim, é um ciclo que você entra nele, você quer cada vez... Vai fazendo tanto sentido que você não quer sair, né? Eu quero escutar mais sobre isso, eu quero entender, quero melhorar. A gente participa de um processo de autoconsciência mesmo, onde eu tô, mas onde que eu posso chegar. E esses dois projetos, eu acho que se comunicam tanto, mas por quê? Os dois têm intencionalidade. A Weidna trouxe isso, né? Os dois projetos, eles são intencionais, eles têm um porquê, um pra quê, pra quem, muito bem definido, muito claro. Então, é gratidão mesmo pela vida de vocês, vocês poderiam estar fazendo de forma monetizada, né, várias outras coisas que talvez financeiramente seria até mais interessante, mas isso tem a ver com o propósito de vocês. Propósito de vida mesmo. Dentro do consultório, desde os pacientes do Rogério que vêm da cirurgia plástica ou da harmonização facial, existe um desejo de mudança, existe um desejo de transformação. E às vezes a transformação começa antes da cirurgia, antes da harmonização, e às vezes ela inicia ali. E eu vejo assim, mulheres que têm marcas, que têm inseguranças, que são resgatadas. Mas tudo isso se resolve com a cirurgia plástica? Não, todas nós temos marcas, temos crenças, temos coisas que nos limitam, que nos impedem de crescer. Isso. E quando eu vivi esse processo, que foi para mim, não entrei nisso buscando uma profissão, e o que eu entendi que aquilo mudou na minha vida, que mudou no meu casamento, na relação com os meus filhos, eu desejei isso para outras mulheres. Porque eu já fui a mulher que olhava para a vida das outras mulheres e achava que a vida de todo mundo era perfeita e que só a minha tinha problema. A gente passa por momentos na vida que a gente acha, né, a gente vive esse vitimismo. E entender que eu posso fazer diferente, que quando eu mudo, as coisas ao meu redor mudam. As pessoas têm uma perspectiva de terapia ou de coach, de que você vai procurar um atendimento e que a Weidna tem lá um molde da pessoa perfeita, que a pessoa vai lá e a Weidna vai moldar, né? Você não tem um pouco de nada. Assim. E não é, quando você busca esses profissionais, é entender a sua necessidade, é abordar do seu eu, é você descobre o seu caminho. E eu acho que a gente precisa muito disso, as pessoas têm buscado viver o caminho dos outros, aquilo que tem visto na rede social, e cada um de nós temos o nosso caminho, e muito provavelmente baseado nas nossas dores. A Maritônia falou que me conhece aí desde pequena, né? E engraçado que uma das minhas dores, e eu vou compartilhar aqui com vocês, vem muito desse tempo, porque a Maritônia era a primeira-dama, a minha mãe era a primeira-dama. Então, ela se envolvia muito ali nos projetos sociais. A Fernanda, acho que tem o mesmo problema. E a gente sentia falta em casa. É verdade. A gente sentia falta daquilo, mas ao mesmo tempo a gente também se envolvia muito nesses projetos sociais.
Então, se eu fosse olhar pela ausência que teve na minha infância, da minha família, pela dedicação que eles tiveram, talvez eu fosse falar assim, não quero ajudar ninguém nunca mais. Mas quando a gente supera tudo isso e a gente entende o valor disso, a nossa jornada, o nosso propósito está muito ligado à nossa dor. E muitas mulheres não têm entendido o seu propósito porque não têm perdoado, não têm entendido e sido grato pela sua trajetória. As nossas dores nos moldam o nosso caráter, nos fortalece para a gente viver o nosso propósito aqui. E é incrível essa fase que você fala aí, né? Que você, da mesma idade da minha filha, né? Da Fernanda, acho que vocês duas são mais ou menos a mesma. Ela é um pouquinho mais nova, mas tudo bem. Mesma idade. Então ela fala muito isso, sabe? Fala assim, você já viu uma mãe nunca ensinar a menina a fazer tarefa? Não existe. Eu nunca peguei um caderno e falei assim, minha filha escreve o ar redondo, puxa a perninha. Porque eu nunca tive tempo para isso. Entendeu? E esquecer a menina na escola. É mesmo. A gente é quase filha da mesma mãe, tá vendo? Então, porque a gente era louca, nós duas, né? Eu e a Sirlene. Assim, hoje a gente entende, porque a prefeitura demanda muito. Assistência social, minha mãe falava. Tem um monte de outros filhos. Do nascer ao morrer, tudo é assistência social. Sim, exatamente. E a gente inventava muita coisa. Inventava muitos eventos. Naquela época. Mutirão do agasalho. Nossa, era tudo. Queria uma associação goiana de primeiras damas. Minha mãe era presidente, a Maritão era vice-presidente dessa associação. Vamos tudo, sabe? Vamos sim, né? Então era a nossa fase de vida, né? Agora, eu creio que tanto eu quanto a Sirlene somos gratas a você, né? E a Fernanda, por ter, assim... Ressignificado isso, sabe? Porque a Fernanda hoje fala, assim, mas, assim, tranquila, né? Então, ela fala assim, vou fazer assim com a Júlia e tal, porque na época eu fui assim e tal, mas tudo de boa, assim, tranquila, né? Mas houve um processo para isso, né? Pra compreensão. Então, nós, mulheres, nós passamos por tudo isso. E a demanda que vocês enfrentavam era muito grande, né? Então, assim, pessoas muito carentes, mulheres que iam dar à luz não tinham uma fralda, não tinham uma roupa para criança, chegava frio, as famílias não tinham. Então, assim, elas entregavam cobertor de madrugada. Fazia mutirão para fazer. A gente tinha um salão de mulheres com costureira e fazendo máquina de costura. Então a gente ia nos povoados. Mas assim, ainda assim, todo esse movimento precisaria das mulheres para essa sensibilidade desses projetos das saudáveis. mulheres. Eu tenho assim, eu até arrepio assim, de lembrar. O Salão CIP de Rubiataba, que hoje já está lá abandonado, aquele salão inteiro, cheio de máquinas de costura. Minhas avós que moravam aqui no Carmo levaram as máquinas de costura. Olha e elas passaram ali um né? fim de semana inteiro fazendo. Algumas cortando, era uma, como é que fala? Uma confecção. E você, quando se lembra disso, né? Você falou que se arrepia, é porque é uma memória linda para você. Olha, isso é maravilhoso. Eu levava a Fernanda na creche, né? Levava a Fernanda comigo nas creches, ficava lá com os meninos, turmava lá com os meninos. Então, quer dizer, foi uma coisa boa também, porque ela acaba que sensibilizou muito por ver o outro, né? Enxergar o próximo. Então, tem esse lado, né? Tem esse lado que foi mais difícil, né? Que foi um pouco assim de afastamento, distanciamento dos cuidados nossos, mas tinha alguém cuidando também, né? Então, mas teve esse outro lado também, que os projetos sociais, onde eu ia, eu falava assim, não, pelo menos a Fernanda vai. Eram as reuniões, eu vejo as fotinhas lá, quando eu pego as fotos antigas, tá lá a cabecinha da Fernanda branquelinha lá. Linda. Entendendo nada, né? Mas tava lá. Mas estava absorvendo. Mas o que eu queria que as mulheres entendessem é que a sua dor, ela faz parte daquilo que Deus te chamou para fazer. E você só vai conseguir se livrar da dor e dar um significado dela quando você perdoar, quando você olhar para a sua trajetória e ter gratidão por tudo aquilo que você viveu. E quando eu vejo todas as minhas dificuldades, as minhas lutas, eu falo, elas me prepararam para ter esse amor por mulheres extraordinárias, para entender que muitas outras mulheres se sentem hoje sobrecarregadas, têm feito mais do que deveriam e às vezes sente esse peso da maternidade, porque também se é imposto um peso na maternidade maior do que ele de fato é. E eu falo isso porque a mídia hoje é formadora de opinião. Nós somos fruto do meio. Então, as pessoas têm consumido o quê? O tempo inteiro mulheres famosas reclamando da maternidade, do peso. E a gente vai passando a enxergar tudo com essa ótica.
né? A gente estuda na igreja a questão da cosmovisão. Qual que é a lente que a mulher hoje está colocando na frente dela para enxergar o mundo? É uma lente de medo, é uma lente de peso, é uma lente de dificuldade, porque o mundo tem preparado essa mulher para olhar tudo dessa forma. Negativo, né? Na questão Então, tirar familiar, essa né? lente, enxergar com clareza a vida, colocar cada coisa no seu devido lugar, é o que a gente busca no Mulher Extraordinária, é o que a Weijna busca dentro do companhia delas, para que as mulheres entendam o papel delas de uma maneira leve. As dificuldades sempre irão existir. Não tem como. Mas né? a forma em lidar com elas é que é totalmente diferente. Quando eu olho para a Caroline antes desse início de jornada, o meu casamento era meu casamento hoje é outro. Baseado no quê? Né? Na mudança de comportamento que nós tivemos. Graças a Deus, a gente fez essa jornada junto. E se fosse há um tempo atrás, eu pensaria assim, não, isso é impossível. Meu marido não vai participar de uma jornada dessa. E foi ele que me levou. Deus é tão perfeito que ele é que me levou nessa jornada. Então, assim, entender que a gente tem a possibilidade de viver uma vida diferente, uma vida mais leve. Primeiro, conhecendo a nós mesmos, as nossas dores, nos perdoando aqueles que nos feriram. Né? E a gente tem uma regra que é assim, nós somos vítimas de outras vítimas. Né? Cada um consegue entregar aquilo que recebeu. Então, a gente não ter essa mágoa daquilo que nos aconteceu, mas entender o que isso contribuiu para a minha vida. Isso me trouxe até aqui. Né? Algumas pessoas que vieram de famílias pobres, às vezes têm uma amargura muito grande por ter vivido dessa forma, mas às vezes foi essa escassez que fez ela lutar e crescer e chegar onde chegou. Então, ter esse sentimento de gratidão pela essa jornada. Então, Mulher Extraordinária é um pouquinho de tudo isso, de tudo que eu aprendi e desejo compartilhar. Hoje nós temos Mulher Extraordinária lá em casa, nós temos 2 padrões de turma, e aquelas que já fizeram o primeiro vão agora para o segundo ano de jornada, e nós vamos falar muito sobre propósito. Por que nós estamos aqui? E essa questão que você colocou, que é uma questão profissional sua também, a questão do autoconhecimento e também da questão física, né? Da pessoa, vou procurar uma cirurgia plástica porque meu marido está assim e tal, eu vou melhorar e vai ficar tudo certo, né? Então, é você ligar, sabe? Fazer essa conexão aí entre essa questão do físico, né? E do que realmente a pessoa foi buscar ali. Às vezes ela vai mudar o peito, vai ficar muito bonito, mas não é essa. Não é essa a questão do relacionamento, né, com o parceiro dela, não é esse o foco. Né? Então, eu acho que buscar isso, sabe, Carol, é dignificante para a mulher. Porque às vezes ela não enxerga, sabe? Eu acho que o maior número de mulheres que for alcançado, sabe, nesse sentido de achar que a questão, às vezes, o físico, né? E talvez não seja o que está buscando, né? Às vezes aquela mulher pode entender, né, o ponto que realmente está incomodando ali naquela relação, ou então para ela mesma, né, se ver diante de um espelho e achar que está legal. O que é, né? Eu vejo, a gente acompanha essas pacientes e eu sempre falo para elas 2 coisas. Primeiro, que não teve nenhuma paciente de cirurgia plástica que tenha ouvido a seguinte frase: mas para que você vai fazer isso? Você não precisa disso. E eu falo para todas elas: ninguém sabe o que você sente quando você está na frente do espelho. Justamente. E isso é que é o importante. Então, às vezes a cirurgia vem como complemento, às vezes ele vem como primeiro passo de toda uma transformação que essa mulher vai viver. E a gente tenta acompanhar essa paciente nesse sentido também, do emocional, de entender o processo do pós-operatório. Né? Então, não é só esse também, paciente, né, chegar com dinheiro. Às vezes chega uma paciente querendo operar com sobrepeso. Não é seu momento. Você tem que emagrecer para a sua segurança. Então, a gente trata isso para paciente. Nossa, perfeito. Já teve paciente de eu receber na estética, eu falo: seu problema não é estético. Vamos tratar o emocional? E aí, depois que você tratar o emocional, a gente vai ver se realmente é o estético e você volta. Nossa, isso é maravilhoso, né? Porque essa questão gera muita expectativa, né, da pessoa. E depois vem a frustração logo em seguida, porque eu pensei que se eu me submetesse a um procedimento, a vida zeraria, né? O game zeraria, uma outra mulher. Não, e aí a gente vai se deparar com aquelas mesmas dores, né? As mesmas dificuldades. E sabe quando isso acontece de
ao ponto dessa mulher, né, ter que buscar uma ajuda, é principalmente nos primeiros dias pós-cirurgia. Quando essa pessoa realiza uma cirurgia de acordo com a escolha de uma outra pessoa, entende? Ou até mesmo por causa de outro motivo que não fosse realmente o qual ela operou. Eu falo isso porque eu acompanho os pacientes cirúrgicos bariátricos, em parceria com o Dr. Fernando, e o quanto é importante a gente realmente preparar esse paciente para que ele entenda o porquê ele está realizando uma cirurgia. Exatamente, porque às vezes o problema não é só ali, tá mais profundo. E depois também a questão da manutenção, né? Exatamente. Olha, gente, esse aqui, ó, suspire-se, Ai, tá? que delícia. É uma amiga minha, Stephanie, que mandou pra gente. Vamos levar, os meninos vão amar. Mas é entender essa questão da mulher não colocar toda a expectativa na cirurgia plástica. E uma das perguntas que eu faço na consulta pré-operatória, que eu falo muito do pós, é a primeira pergunta que eu faço: você quer agradar quem? Porque se ela quer agradar o outro... É verdade. Legal, né? E já teve paciente que falou assim, a mim, mas também aos outros, né? Porque... eu nunca fui bonita, minhas primas eram bonitas, então eu queria ser igual elas. Eu ficava, mãe, então vamos alinhar. Vamos alinhar. Você tem que estar feliz com você, porque agradar aos outros, nem Cristo agradou. Uma pergunta, Carol. Então, a questão da equipe do Dr. Rogério. Já incluso esse momento com você? Eu queria que fosse mais, eu adoraria que fosse viu? mais, mas é um momento onde eu vou falar para ela do pós-operatório, o que é normal, tanto na relação do emocional, quanto nas dificuldades do pós-operatório. Então, quando elas voltam com 5 dias de retorno, elas falam assim, doutora, do jeitinho que você falou, aconteceu. Outras, foi até menos, mas ainda bem que você falou. Então, assim, ela é preparada tanto para o físico quanto o emocional no pós-operatório. Eu adoraria acompanhar essa evolução, dessa transformação. Mas muitas pacientes são de fora, é algo que a gente ainda tem trabalhado para que a gente consiga fazer esse acompanhamento, para que elas continuem essa evolução. Porque a decisão de mudar, ela já teve. Sim. A questão é se ela vai querer ficar na mudança só no físico ou se ela vai dar continuidade no emocional. Né? Faz parte da jornada do paciente de vocês, né? Isso é incrível. Viu? Como diferencial. Como negócio ele pode servir, como negócio, dentro do nosso negócio a gente pode doar, a gente pode mudar a perspectiva. Todos nós aqui, né, estamos voltando o nosso negócio para pensar nas questões de mulheres. Sim. Né? Você, né, que tem seu esposo que é cirurgião plástico, né, você que é odontóloga, está voltando para isso, né, estudou e está acompanhando, a Edna, né, a Vanessa também na área dela como empreendedora, né, de assessora a gente em tudo isso. É verdade. Né? Hoje o número é mais significativo em relação a clientes que buscam, né, planejamento estratégico, que buscam criar seus produtos e serviços, e a gente precisa racionalizar isso, pôr em projeto, são mulheres. São mulheres, eu tenho esse dado. Então, isso é importante, isso é mágico, né? Elas poderem ter a quem confiar. Eu falo. Estarem nessa linha de frente cada vez mais, né? Todo mundo precisa conhecer a Vanessa. Todo mundo que tem um projeto. A gente tem as ideias, ela vai organizando. Isso, ela é extraordinária. Não, é incrível o que ela faz. Sim, eu sou uma mulher extraordinária. É maravilhoso o seu trabalho, amiga. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês pela confiança sempre. Todas nós somos extraordinárias. O problema é que nem todas descobriram todo o potencial que tem. Justamente. Vamos finalizar, né, gente? Foi bom demais, não foi? Foi. Muito bom. Uma mesmo. honra estar aqui, uma alegria. Compartilhar com vocês e ouvir de vocês. A gente sempre cresce ouvindo mulheres como vocês. E eu espero que as mulheres que estão nos assistindo também cresçam, também aprendam. E os homens também, que eu acho que nós falamos aqui também é relevante para que os homens entendam também um pouco as mulheres e que possamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém. E muito obrigada por essa oportunidade, Maritônia. Obrigada a vocês. Maritônia, que momento maravilhoso poder compartilhar com vocês meu projeto, né? E compartilhar com as mulheres, as pessoas, as famílias,
o quanto Deus tem para fazer por nós, tanto na nossa batalha fora de casa quanto dentro de casa. Uma coisa que eu quero deixar como mensagem não deixe de voar, sabe? De alcançar seus projetos, de ir atrás dele. Mas, por favor, se você puder fazer isso, peça a bênção das pessoas que você ama antes que você vá. Porque a carga fica muito mais leve quando essas pessoas te abençoam. É muito mais difícil quando a gente está já ali na metade de um projeto e a gente percebe que deixou alguém para trás, entendeu? Então, caminhar de mãos dadas, tendo a bênção dessas pessoas, levando elas com a gente de uma forma leve e tranquila, isso é maravilhoso. Não tem por que a gente deixar de ter um projeto ou de alçar um voo. Mas se você puder fazer isso com as pessoas da sua casa, faça. Vai tornar isso tudo ainda mais bonito. E o propósito realmente é esse. O propósito é que nós vamos sim, e vamos com os nossos maridos e vamos com os nossos filhos. No coach a gente tem uma pergunta para isso, né? A Vanessa até gostou do último dia que eu falei. É ecológico? Faz bem para todo mundo? Ou alguém vai ser prejudicado? Se é ecológico... É ecológico, é bem ecológico, né? No projeto da companhia dela, eu conversei com o Guilherme. Eu falei, amor, você vai me abençoar? É isso Né? mesmo. Você tá pronto para me abençoar? Você vai comigo, amor? Vou. Tem aí minha bênção. A vida tem que ser Então compartilhada, né? Então vamos, amor. Porque ele precisa, você precisa do apoio dele, né? Sim. E no apoio também, assim, de cuidar dos filhos, quando você precisar, para você estudar, para você sair, para você fazer o projeto, né? Então, e de estar também te apoiando mesmo, como aquela pessoa te dá a mão mesmo, assim, não, vai em frente, tá legal. Exatamente. Né? Então, isso é vital pra gente, né? É tão bom poder dividir, né? É muito bom. E que muito seja bom. com os seus. Nossa, isso é mágico, isso é importante. Maritônia, também quero te agradecer muito, tá? Pela oportunidade, agradecer a vocês por estar aqui conosco hoje, né? Quando a Maritônia me fez o convite, a gente pensando em nomes, com certeza não poderia ser nomes diferentes, né? Doutora Realmente. Carol, doutora Weidna, sempre muito ativas aí em relação às mulheres, a esse posicionamento. Então é assim que, vou fazer aspas, o empoderamento funciona, é desse jeito, né? Eu acho que vai funcionar cada vez mais se a gente tiver essa perspectiva, esse modelo de levar as mulheres para a linha de frente. Maritônia, como eu iniciei dizendo que eu tive alguns maravilhosos padrões, né, de quando eu era criança, das pessoas, as mulheres que passaram pela minha vida, você é uma delas. Tá? Muito obrigada. Desde criança eu conheço a Maritônia e você sempre foi uma mulher que valeu muito a pena espelhar em você, tá? Minha gratidão Nossa, pela sua existência. Às vezes a pessoa até vê, mas não fala, né? Você Né? tá falando. Obrigada, fiquei emocionada, feliz. Eu que agradeço. Ai, gente, perfeito, sabe? Mágico esse momento nosso, sabe? Mágico pra gente mesmo, né? Para o nosso crescimento. E para saber que a gente tem mulheres, né? Que a gente pode contar. E eu, como sou mais idosa aqui, né? Até parece. Eu quero dizer a vocês e a todas as mulheres que esse processo nosso, gente, é permanente, ele não encerra. Sim. Né? Então, o que a gente faz é melhorar esse processo, melhorar a nossa jornada, né? Igual você falou, Edna, vocês falaram, ser mais leve, né? Menos cobranças, né? Entender melhor tudo que passa na vida da gente, onde a gente se espelhou, onde que a gente vai, né? A questão dos propósitos nossos. Então, eu acho que a mensagem nossa como mulher é isso, né? É a gente deixar nesse mundo, né? Alguma mensagem de exemplo, alguma coisa que a gente possa transmitir, né? Igual você falou da Vanessa, legal, né? Maravilhosa. Então, é uma pessoa assim, né? Que tem demonstrado toda essa questão de profissionalismo como pessoa também, a Carol também, né, com a história dela, e eu também, você, Weidna. Então, eu acho que é tudo isso que, de pouquinho em pouquinho, né, essa cultura, esse momento de mulheres vai mudando,
né? Então, eu acredito muito nisso. E enquanto laboratório também, né? Laboratório Biocentro, a gente está trabalhando isso, né? Fazer esse movimento de criar um diferencial no laboratório para mulheres, né? Então, vamos cada um com seus projetos, né? Nós estamos no caminho e vamos empoderar as mulheres. Junto com suas famílias. Exatamente, né? Fazendo um equilíbrio, exatamente. né? O equilíbrio é a palavra-chave. O empoderamento com equilíbrio. Exato. Isso mesmo, Carol. Nossa, a sabedoria nos dá um poder. É. Não é verdade, gente? Quando a gente vê uma pessoa se posicionando com sabedoria, pelo menos, meu olho brilha. Aquilo é grande demais. Imagina esse movimento dentro do seu lar. Pelas suas mãos, pela sua voz. Com o seu amor. Isso. O amor que você tem pela sua família. Comece esse movimento de sabedoria. Ai, eu fico arrepiada. Eu acho que tem conteúdo para mais um podcast. Tem, viu? Tem. Perfeito, gente. Grata. Obrigada. Grata de coração, tá? Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.